Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 2 Reis, no versículo 1. Aqui nós vamos falar a reforma religiosa de Josias, né? Agora quem reina em Judá é Josias. E nós vamos ver quanto ele foi fiel ao Senhor, quanto ele respeitou o Senhor, né? E aqui ele vai firmar o compromisso, a sua aliança com o Senhor, e vai levar o povo de Deus também a firmar a sua aliança com o Senhor, né? E vamos ver aqui que ele também retirou, né? Ele desfez de todas as imagens, né? Tanto dos postes de Acerá e entre outros que vamos estar lendo aqui. Foi um trabalho grande que ele fez de desfazer aquilo que tirava, né, o povo de Deus do Senhor, fazia com que o povo de Deus ficasse vivendo apenas para adorar outros deuses. Então aqui ele quis mostrar que o Senhor que deve ser adorado, é o único que deve ser adorado e glorificado. E não poderiam, né, servir dois senhores, pois um há de agradar um e desagradar o outro, né? E aqui ele quis trazer o povo para Deus, e nós vimos que outros homens que lideravam, que reinavam, né, sobre o povo, né, fizeram o povo pecar, fizeram o povo se distanciar do Senhor, e assim os propósitos de Deus ficassem distantes deles. E nós vamos ver que quando se coloca Deus na frente da liderança, do governo, da nossa vida, né, tudo passa a ter êxito, tudo passa a ser, né, conduzido pelo Senhor, e há de ser um reinado abençoado, um reinado de que Deus irá guardar, irá proteger, porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm com Ele, que estão na habitação forte de Deus. E vamos ver aqui que ele reuniu as autoridades. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu no templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas, né? Então ele reuniu todos os profetas, as autoridades, né? Tudo lá no templo do Senhor, né? Em Jerusalém. Ou seja, ele chamou as autoridades de Judá, né? E de Jerusalém, e se reuniram tudo ali. Então o rei subiu, né, com os profetas, com todo o povo de Judá e de Jerusalém, né, dos mais simples até o mais importante. Então nós estamos vendo aqui, Josias estava ali falando, né, que era algo importante, era algo que o povo já não vivia mais e não tinha hábito mais, né, eles não tinham mais consideração para com o Senhor, não tinham temor para com o Senhor, eles eram um povo indisciplinados, né, e aqui, como um líder que teme a Deus, ele foi ali firmar aliança e fizeram com que os profetas, as autoridades de Judá, de Jerusalém, e o povo viesse ouvir a palavra de Deus e assim firmar uma aliança com Deus, ou seja, comprometido com Deus. Abaixa isso aí, Mel. Comprometido com Deus, eles agora teriam que viver para fazer a vontade de Deus e não para fazer as suas vontades, né? Porque Deus, né, não podia, né, deixar com que esse povo ficasse disperso longe e os propósitos dele parado. Não. Foi o momento aonde o povo agora ele se voltaria para o Senhor, firmaria a aliança deles com o Senhor e assim a vida deles mudaria, né? Então vamos ler para não ficar somente nas minhas palavras. Quando Josias ele conseguiu reunir no templo do Senhor essas pessoas aqui ao qual eu li, né? Então ele foi lá, leu o livro da aliança encontrado no templo do Senhor, né? E o rei ficou em pé no lugar de honra, né, junto à coluna, e renovou a aliança na presença do Senhor, né? Ele leu o livro, a palavra de Deus, né? E renovou a sua aliança para com o Senhor, né? E vamos ver aqui mais adiante. E comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir os seus mandamentos. Ele estava falando, e isso serviria de lição para aqueles que estavam ali também. Todos tinham que andar na obediência, todos tinham que andar agora
cumprindo o que a palavra está dizendo, né? Fazendo o que é certo, honrando a Deus, fazendo tudo aquilo que a palavra, os preceitos do Senhor está pedindo, de todo o coração. Por quê? Porque é do coração que é visto, é sondado, é do coração que Deus vê se o que estamos oferecendo é de qualidade, é de coração, se é mesmo uma oferta que agrada a Ele, ou se é de boca para fora. Não, o que ele estava querendo era uma aliança, né, de verdade, uma aliança firmado na verdade, não na mentira, né? Como assim na mentira? Ué, o povo de Deus ficava oscilando, né? Entre o certo e o errado, ou seja, a palavra deles não era uma palavra, a palavra concreta, permanente, era uma palavra, né, que de boca falava de Deus, mas desonrava a Deus, fazendo tudo que desagradava ao Senhor. Então, nós sabemos já durante essa trajetória aqui, de primeira e de segunda reis, o quanto nós vimos, o quanto os homens de Deus estavam ali ensinando, mostrando ao povo, né, que os deuses a qual ele estava servindo não tinha olho, não tinha mão para abençoar, e que Deus é o único, é o verdadeiro, que pode fazer algo na vida deles, e aqueles deuses ao qual provaram ali, que não fizeram nada quando eles invocaram. Então, todo o tempo Deus estava ali, mostrando, se manifestando, até fazer eles vencerem algumas lutas de batalha, para mostrar que eu que fiz, e se vocês continuarem, vocês vão poder contemplar das muitas maravilhas, né? Então, estamos vendo aqui que quando ele leu, né, firmou a sua aliança, o Josias, né, ele estava falando, né, tem que cumprir com os seus mandamentos, preceitos, decretos, de todo o coração, toda a sua alma. Confirmou desse modo termos da aliança escrito no livro, de todo o povo que se comprometeu com a aliança. Em seguida, o rei deu ordem ao sumo sacerdote, Ilquias, e os sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas do templo, para que removesse do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal. Ou seja, aquele templo do Senhor era um templo onde estavam muitas imagens, né? Os reis antigos, né, que lideravam ali Judá, eles provocaram a ira do Senhor, né? Eles colocaram os utensílios para adorar, né, Baal, fazendo culto dentro do templo do Senhor, desrespeitando o Senhor, um lugar que era consagrado, um lugar que era abençoado para o povo de Deus adorar e servir o Senhor. Ou seja, o Baal era invocado, a Será e todos os astros do céu. Ou seja, ele mandou queimar tudo isso, né? Queimou tudo fora de Jerusalém, né? No terraço do Vale de Cedron. E levou as cinzas para Betel. Ou seja, a maldição não vai ficar aqui. Vamos queimar tudo no outro lugar e também vamos retirar dali. E eliminou todos os sacerdotes idólatras. Ele foi lá, eliminou os sacerdotes idólatras, nomeado sacrifícios no santuário idólatra, em todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém. Também havia oferecido sacrifício a Baal e ao sol, lua e a constelações, e todos os astros dos céus. Removeu do templo do Senhor o poste de Aserá e levou para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde o queimou, e depois moeu as cinzas do poste e lançou o pó sobre o túmulo do povo, e também demoliu o alojamento dos prostitutos e das prostitutas culturais do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeite para o poste de Aserá, né? Então, quanto estava pesado e carregado aquele lugar. Um lugar que era de paz, um lugar que era, né, um ambiente tranquilo, um ambiente limpo. E o templo do Senhor ficou completamente sujo, ficou completamente desconhecido, com tanto desrespeito, né? Ou seja, teve que demolir os alojamentos dos prostitutos e prostitutas. Olha que coisa séria. A ira do Senhor já tinha subido.
o Senhor estava irado contra esse povo, né? Foi tamanho de respeito com a casa do Senhor, né? Um lugar de adoração, de buscar a Deus, onde as mulheres teciam feitos para o poço de Aserá. Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outra cidade de Judá e profanou o santuário idólatra, onde havia queimado incenso desde Seba até Betseba, e destruiu o santuário na entrada da porta de Josué, governador de Jerusalém. Ou seja, eu vou fazer uma limpeza aqui, tanto da casa do Senhor quanto fora. Ou seja, a presença de Deus tem que habitar em um lugar limpo, em um lugar onde Deus tem prazer de morar. Esse lugar está sujo, esse lugar está sujo de pecado, esse lugar está sujo e Deus não vai poder habitar. A obra tem que ser completa, não pode ser pela metade, né? Tem que demolir, tem que arrancar pela raiz o mal, não pode ficar. Né? A transformação para acontecer na nossa vida, tudo tem que ser arrancado. Nada pode ficar do inimigo, né? Nada. Porque Deus sabe quando não é entregue de verdade, né, o seu coração. Quando está dividido, quando ele está ali, né, com a boca falando que quer a transformação, mas com o coração ainda tem algo, né? E Josias não. Ele foi lá e falou, não vai ser de boca para fora. Esse povo vai ter que ver que aqui há Deus, que vai liderar agora. Então, tudo tem que ser arrancado, para que eles não voltem a antigas práticas. Tem que começar de dentro, para Deus poder tratar. Então, vamos lá. E eles começaram a ver aquela revolução, aquele povo, aqueles homens de Deus, tudo estava vendo, né? O quanto o povo estava perdido, o quanto veio agora um homem de Deus, está fazendo a diferença, arrancando, sendo a boca de Deus, sendo bênção para essa nação e vendo que outros deuses deveriam ter feito isso, cuidado do povo, não deveria pagar esse preço, o qual eles pagaram, fazendo o povo sair da rota certa, né? Então, nós estamos vendo aqui, vamos ver aqui o restante do versículo. Os sacerdotes que haviam servido o santuário idólatras não tinham permissão de servir no altar do Senhor, ou seja, essas pessoas que estavam sujas, que adoravam outros deuses, não tinham permissão para servir o Senhor em Jerusalém, mas podia comer dos pães sem fermento, junto com os outros. Aqui, então, removeu da entrada do templo do Senhor a estátua de cavalo. Olha só, hein? Que os reis anteriores de Judá haviam dedicado o sol. Meu Deus do céu. Você vê, né? Que sem a palavra de Deus, sem manter o relacionamento com Deus, as pessoas tomam outro rumo. As pessoas vivem para agradar a si. Elas ficam perdidas, né? O diabo cegou essas pessoas, fazendo com que elas deixassem de adorar ao único Deus verdadeiro, né? Que não fizeram nada por eles. E Deus fez tanto para com esse povo. A ingratidão foi tão grande que nós estamos vendo aqui, né? Que quem deveria ser honrado, glorificado, deveria mostrar gratidão, era para com o nosso Deus, mas o nosso Deus só teve ingratidão. E mesmo assim Deus estava insistindo com o povo, Deus estava ali, de braços abertos, querendo estar unido ali com o povo. Você vê o quanto Deus ama o pecador, mas não gosta do pecado, porque o pecado, ela faz separação do homem de Deus. E isso faz com que eles fiquem distantes das bênçãos do Senhor, né? Dos propósitos de Deus. E o rei também profanou o santuário idólatra, leste de Jerusalém. Vamos terminar de ler o 11. Que o rei anterior de Judá havia dedicado ao sol e ficavam perto do alojamento do eunuco Natã-Meleque, oficial do templo. O rei também queimou carros de guerra consagrados ao sol. Tudo que era consagrado ao diabo, né, aos deuses, né, foi tudo eliminado, né? Josias não quis nada que não fosse do Senhor. Se é consagrado, aqui não vai ficar, né? Então ele estava colocando a casa em ordem. A casa estava toda suja, né? Estava toda em desordem.
estava toda bagunçada no mundo espiritual, toda bagunçada. E ele veio para colocar em ordem. Pois é, né? É assim que a palavra de Deus faz. Ela coloca em ordem a nossa vida. Quando está dentro de nós, ela vai nos disciplinando, vai nos ensinando e assim tornando a nossa vida melhor e com sentido. Porque a nossa vida sem a palavra de Deus não tem sentido. E aqui o povo sem Deus estava completamente sem sentido, vivendo para adorar outros deuses e só perdendo, só tendo malefícios na vida deles e perdendo as bênçãos de Deus. Os olhos deles estavam cegos por não enxergar que o abençoador só tinha coisas boas e Baal nada tinha para dar para eles, porque eram deuses que tinha boca, mas não falava, tinha olhos, mas não via, tinha mãos, mas não podia abençoar. Então, ele estava adorando uma imagem. E o nosso Deus é vivo. Então, nós hoje servimos o que é de verdade, o que é real, né? E eles não se viam o que era real, né? Nas horas ao qual eles mais precisavam, eles eram desamparados por esses deuses, né? E Deus sempre provando que Ele que pode fazer todas as coisas. E aqui vamos ver que o rei também profanou o santuário idólatra do leste de Jerusalém, o sul do monte de corrupção de Salomão, rei de Israel, havia construído, né, para Astarote, a repulsiva deusa do Sidônio, e para Camus, repulsivo, o deus do Moabitas, e para Moloque, repugnante, deus dos Amonitas, fez em pedaços as colunas sagradas e cortou os postes de Aserá, e depois espalhou sobre ele os ossos humanos. O rei também demoliu o altar de Betel, o santuário idólatras que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído quando levou Israel a pecar. Queimou o santuário, reduziu o pó e queimou o poste de Aserá. Então Josias olhou ao redor, viu várias sepulturas na encosta do monte e mandou retirar os ossos das sepulturas e queimou no altar em Betel para profaná-lo. Tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do homem de Deus, quando Jeroboão estava junto ao altar durante a festa. Depois Josias se voltou do túmulo do homem de Deus, que havia predito essas coisas. Que monumento é aquilo ali? O rei perguntou, né? E o povo da cidade disse para ele: é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá e anunciou exatamente o que o Senhor acaba de fazer no altar de Betel. Então Josias respondeu: deixe em paz, não mexa nos ossos. E assim não queimaram os ossos, e nem os ossos do profeta de Samaria. Então Josias demoliu todos os santuários idólatras da cidade de Samaria, como havia feito em Betel, e tinha sido construído pelo rei de Israel, e havia provocado a ira do Senhor, né? E ele matou os sacerdotes do santuário que estava ali, né, lá em Israel, né, os santuários idólatras e seus próprios altares, e queimou os ossos humanos sobre o altar para profaná-los, pois voltou para Jerusalém. Então, nós estamos vendo aqui que ele tomou, né? Ele tomou agora a frente, né? Foi uma batalha espiritual, né? Era muito demônio, era legiões, e ele estava ali decidido, e ele estava ali firme, o Senhor estava com ele, para que ele viesse destruir, desfazer ali a maldição, e assim, em nome de Jesus, o lugar ficou limpo. O lugar agora era um lugar que as pessoas teriam prazer e ver que realmente há Deus nessa cidade, que havia Deus agora nessa liderança, né? E eles agora veria só um minuto. Eles veriam a diferença agora e perceberia agora, com a casa limpa, em ordem, eles agora olhariam para a vida deles e agora viveriam uma nova vida, a qual eles mesmos refletiriam e via o quanto distante eles estavam, o quanto eles desonraram a Deus, foram ingratos com Deus. E agora a chance que Deus deu a eles de se redimirem, de buscar a face do Senhor continuamente e assim manter
a gratidão a Deus. Pela misericórdia e bondade de Deus, foi resgatado através desse homem de Deus que firmou sua aliança e fez com que eles firmassem sua aliança com Deus. Na casa de Deus, né? Não pode estar sujo, porque essa casa foi construída com propósito. Essa casa aqui foi consagrada. Pois é, nós sabemos que essa casa ali foi consagrada pelo rei Salomão. Quando ele assim orou para que o Senhor abençoasse, todas as pessoas que entrassem, os doentes saíam curados, o sujo que entrasse sairia limpo. Cada oração que fizesse ali, né, que eles estavam em pecado, seriam perdoados. Aqueles que fossem invocar a Deus por alguém, viesse ser abençoado. Então aquela casa ali tinha propósito, aquela casa ali tinha unção, tinha bênção de Deus, para que eles viessem ser abençoados. Aquela casa não era uma casa qualquer, tinha bênção, tinha unção de Deus, tinha o selo de Deus, né? E agora o povo estaria sendo disciplinado por uma liderança que teme a Deus, que respeita a Deus, e eles agora passariam a ter somente um Deus e manter o seu coração limpo e esquecer a vida que vivia, né, distante do Senhor, a vida errada que eles viviam, estando longe do Senhor. Eles tinham que esquecerem essa vida para viver o novo de Deus, para viver uma vida, né, para agora adorar a Deus, não para adorar outros deuses, porque se já foi tirado ali tudo aquilo que afastava eles de Deus, eles estariam agora perto de Deus, né? Então, olha o trabalho que o rei teve, além de ter ido desfazer os altares, né, do rei, lá o rei de Israel, né? Destruiu todos os santuários idólatras da cidade de Samaria, onde o povo israelita, né, estava, ao qual provocaram a ira do Senhor. Então, ele não somente trabalhou ali em Judá, mas ele foi para Israel, né, onde tinha os santuários idólatras. Então, ele foi ali, né, sendo o próprio Deus, fazendo justiça, tirando aquilo que não é dele, para assim a nova aliança agora, né, ser feita, para que eles não viessem se distanciar, tendo aquele lugar sujo. O lugar estava limpo, eles não caíram em tentação por ter os deuses ali por perto. Tudo foi tirado, todos os lugares aqui, nada podia ficar, né? Isso significa que Deus tem ciúme de nós. Deus não aceita, ele não aceita dividir nós com ninguém, porque ele nos fez para ele nos fez para adorar a ele e dar fruto de justiça, né? Ele não nos fez para ficar vagando, para ficar desonrando a ele. Deus não fez nós para ser filhos rebeldes. O intuito de Deus é de fazer filhos obedientes, filhos que glorificam o Pai, filhos que fazem a vontade de Deus. Porque filhos aqui na terra é filhos peregrinos que estão a se preparar para ir morar no seu lar celestial. Então, é o trabalho que está tendo hoje aqui na terra, né? Esse preparo, ninguém pode estar sujo, tem que estar limpo, porque quando o Senhor vier, nós temos que estar aceso e assim com os ouvidos sensíveis à voz de Deus, para que possamos ouvir a Ele e assim ir com Ele. Não tem como, quando Jesus vier, pedir perdão para Ele. O tempo de se redimir é hoje. Ele só vai vir para julgar, ele vai vir para resgatar o que é dele, né? E aqueles que não quiseram vão ficar, vão ser condenados. Então, uma boa escolha hoje é um resultado lá na frente de vida eterna, né? É uma casa, né, aonde não vai haver dor nem sofrimento. É um lugar
que Deus já preparou para os seus escolhidos, né? E para entrar lá tem que estar limpo, tem que estar preparado para estar morando nessa casa, porque não se pode contaminar o lar celeste. Você vê que Satanás foi tentar contaminar lá e ele desceu, né? Ele desceu porque era desobediente, ainda queria contaminar o restante dos anjos, né? Então não pôde ficar, né? Quis ser maior do que Deus. Então, o preparo aqui na terra. É desafiante? É, porque cada dia mais temos que renunciar e praticar o que está na Bíblia. Claro que perfeito é Deus, o homem é falho, mas longe do pecado, longe das coisas que desagradam a Deus, já está no caminho certo, né? Mantendo a disciplina com Deus, orando, lendo a palavra de Deus, guardando o nosso coração, vigiando, né? A gente não vamos se perder, não vamos vender a nossa salvação por um prato de lentilha, ó barulho, né? Então, essa palavra aqui, ela vem nos mostrando que quando Deus chega, é para mudar a nossa história. Deus chegou nessa comunidade para mudar a história do povo. E assim, agora eles poderem viver o que eles não estavam podendo viver. Vamos falar no próximo da celebração da Páscoa. O povo já não celebrava mais a Páscoa. Só servia ali para adorar Baal. E com isso Deus não estava sendo adorado mais. Então eu vou falar na próxima mensagem e eu creio que vai ser abençoado e edificante no nome de Jesus. Então Deus nos chamou para abençoar, Deus nos chamou para fazer a diferença, né? E nos chamou para trazer, para tirar o que estão na escuridão, para trazer para a maravilhosa luz, para trazer para a vida, para trazer, né, para a presença do Senhor. Então, você que está aí, é o Senhor que está trabalhando no seu coração, mostrando, né, que você foi escolhida e você não pode estar perdida, ser uma ovelha desgarrada. Ele quer que você faça parte do reino dele. Para isso é necessário firmar uma aliança. Nós estamos vendo aqui que a aliança foi firmada, tanto com o homem de Deus, com as autoridades de Judá e Jerusalém, com os sacerdotes, homem de Deus e o povo de Deus. Todos fizeram uma aliança. E essa aliança, ela tem que ser cumprida diariamente, ou seja, um compromisso firmado, ela tem que manter a fidelidade, né? A pessoa que é noiva, a pessoa que casou, a pessoa que está namorando, ela tem que manter ali a fidelidade, o compromisso que ela tem com a pessoa. E assim é com Deus, não é verdade? Ela não é mais, ela agora é propriedade exclusiva de Deus, né? Ela vive para agradar a Deus. E assim ela está sendo uma bênção e os propósitos de Deus já prosseguir. Então é dessa forma, né? Além de a bênção alcançar, ela também não estará em risco, estará, né, salva, o mais importante, né, em nome de Jesus. Então, é essa mensagem. Eu creio que ela falou o coração de vocês. Essa reforma continuou tanto dentro do santuário quanto por fora. E tudo que Deus transforma por dentro, a bateria está acabando, por fora é evidenciada. Por fora, o Espírito Santo, ele trabalha, né, transformando o nosso interior e ele nos convence. Por fora, a gente passamos a refletir a imagem de Cristo, tanto comportamento, tanto nas vestes, né? Porque é algo que vem de dentro para fora, não é algo que é forçado por alguém, mas é algo que o Espírito Santo, ele convence, ele fala, e você passa a querer agradar a Deus e se sentir bem dessa forma, porque é o Espírito Santo. E assim, você agora é transformada, é diferente. As pessoas vão discernir, vão ver a diferença, né, daqueles
que estava longe, eu não conhecia o Senhor e agora está vendo uma pessoa transformada diferente, tanto com o seu modo de ser, de falar, vai ver Jesus, vai ver o Senhor na sua vida. Isso é importante, isso é para a glória de Deus, né? Então, é isso que Deus faz. Ele faz a obra completa. E assim, né, Deus vai poder seguir com os propósitos dele. Deus transforma. Só basta querer, só basta vir até ele, ao encontro dele, que você vai ser trabalhado da maneira dele, em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui e quero lembrar vocês que tem vídeo novo no canal. Tem mensagem da tarde e tem mensagem do coração de Deus. Vai lá no canal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Deixe as curtidas nos vídeos, é importante para o canal, para as plataformas digitais, né? Porque está dizendo que vocês estão dando credibilidade a esse trabalho, que está sendo abençoador para a vida de vocês. Ou seja, tem acrescentado nessa semente, ela tem produzido na sua vida o fruto em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui e amanhã estou de volta. Em nome de Jesus, fique na paz de Cristo. Tchau, tchau.